faz, para a gente entender tudo isso. Quem é você perante Deus? Quem é você perante essas coisas terrenas? E aqui você está buscando? Se a honra e glória de homens e reconhecimentos da terra, ou se você está preocupado com o seu relacionamento com Deus e a sua lealdade, a sua fidelidade a Ele. E o cenário que Deus colocou no meu coração está lá em Samuel, capítulo 15, abra a sua Bíblia. Segunda Samuel, tá? Segunda Samuel. Samuelzinho. Foi concebido já com propósito. Aleluia. Quantos foram concebidos com propósito? Glória a Deus. Glória a Deus. E por que vocês não têm o propósito? Qual foi concebido? Hipocrisia. Grandes atores. 13, né, que eu falei? Tem 15. Eu acho que é o 13. Deixa eu abrir minha Bíblia aqui. Glória a Deus. Não foi o meu, tá? Está aqui no meu bolso. É, queridos, é o 15 mesmo. Glória a Deus. Tá rindo, né, Tiago? Preocupa não, tu vai chegar na minha idade, tá? Em nome de Jesus vai até passar dela. Amém. Acompanhe comigo aí, por favor. A revolta de Absalão. Eu vou ler o primeiro versículo e a gente vai meditar nesse livro de 2 Samuel um pouquinho para entender esse livro, tá? Depois disso, Absalão, filho de Davi, tá? Mandou preparar para si um carro com cavalos e 50 homens para correrem na sua frente. E vou ler o verso 2 também. Ele se levantava cedo e ficava no portão da cidade. Quem ficava no portão da cidade? Onde a estrada terminava. Quando uma pessoa chegava ali, com algum caso para o rei Davi resolver, Absalão a chamava e perguntava de onde era. E quando a pessoa respondia, Senhor, eu sou de tal tribo de Israel. Tudo bem até aqui? Amém. Sim ou não? Essa versão que eu estou lendo aqui é NTLH, tá, meu pastor? Eu esqueci de falar aí, tá? Libera a pergunta sobre a vida do seu apóstolo. Obrigado. Então, queridos, esse livro de 2 Samuel, quem escreveu ele foi Natã e Gade. Existe uma data provável que ele foi escrito aí, que ela está entre o ano de 1100 a 970 a.C. Mas traz uma palavra forte, chamada aliança. Eles olhem para cá. Isso aqui é um anel. Isso aqui é uma aliança. Isso aqui tem um significado. Esse aqui tem outro. Então a gente não pode misturar o santo do profano. Compreende? O anel é para minha alegria, a alegria da carne. Mas a aliança é com Deus. Glória a Deus. Então veja só. Trazendo aqui um cântico justo, em cima de 2 Samuel, depois da morte de Saul, Davi foi coroado a quem? Rei da onde? De Judá.
Enquanto Isbosete, um dos filhos sobreviventes de Saul, é coroado rei de Israel. Havia uma guerra civil que seguia, mas Isbosete é assassinado e os israelitas pedem que Davi também reine sobre Israel. Davi muda a capital do país de Hebrom para Jerusalém. Mudou para que cidade? Então o que eu vou ler vai acontecer aonde? E depois ele move a Arca da Aliança junto com ele. Davi então lidera Israel a vitória sobre muitas nações inimigas. E esses inimigos o tempo todo cercavam Davi, porque não entendia as vitórias dele. Mas Deus tinha um propósito. Então Davi cai, quando cobiça uma mulher chamada Batseba. Então ele comete um adultério, porque Batseba era casada com Urias, e aí Davi, como se não bastasse o adultério, ele ainda manda matar o marido dela. Então Davi confessa o seu pecado a Deus, confessa, pede perdão a Deus, Deus perdoa Davi, mas a fatura é paga. Deus perdoou o pecado, mas não abriu mão da fatura. Davi teve que pagar algo aí para Deus, e foi bem doído. Então, no entanto, o Senhor diz a Davi que ele teria muitos problemas dentro da sua própria casa. Dentre eles, todas as mulheres dele seriam possuídas por outros homens, porque o que ele plantou ele tem que colher. Os filhos dele não seriam leais a eles, e alguns seriam mortos a fio da espada. Então, os livros de 1 e 2 Samuel, na grande verdade, é um só livro, tá? Na tradução, eles se separaram, e aí fizeram essa divisão para melhor entendimento. E ele foi dividido na época que o reino foi dividido, uma cultura onde a mulher não era valorizada. Então, esse livro enfatiza, em alguns trechos dele, a sabedoria feminina, a sabedoria da mulher. Nós que somos casados, Deus não deu a sabedoria a nós homens, Deus deu a sabedoria à mulher. A mulher tem que usar da sabedoria divina de Deus para conduzir a vida dela e auxiliar o marido com sabedoria. Ela não pode ser rixosa. Augusto vai lavar o rosto, porque senão você pode ir para casa. Entenderam o que eu disse? Sim ou não? Então veja só, Davi se torna o rei de Judá e Isbosete o rei de Israel, do capítulo 1 ao capítulo 4. Davi é coroado rei de todo Israel, do capítulo 5 ao capítulo 6. Davi construiu um templo, ele quer construir um templo que está no capítulo 7. Então essas vitórias do exército de Davi, ela é narrada do capítulo 11 ao capítulo 12. Davi e seus filhos, a gente passa entendimento desse relacionamento do capítulo 13 ao capítulo 17. Mas ele é perseguido pelo seu filho Absalão, do capítulo 18 ao capítulo 20. Então tudo começa lá no 15. Esses registros, que vai até o capítulo 24, nos trazem entendimento da importância da lealdade a Deus através do homem. Sabe quando as pessoas falam o seguinte: eu não faço nada para homens, eu faço para Deus? Que é uma boa notícia? Você não faz nem para homem nem para Deus. E quando você não consegue fazer para quem você vê, você não vai conseguir fazer para quem você não vê. Glória a Deus. Isso é mentiroso. Quando você honra pessoas, você está mostrando para você que você é capaz de ser humilde. Verdade. E entender a importância de amar as pessoas como elas são. Seria uma grande demagogia, uma grande, talvez até hipocrisia, você pegar e falar o seguinte: não, eu estou fazendo porque eu faço para Deus, e fazendo para Deus eu sei que estou fazendo para Ele. Tá não, querido. Quebra o seu ego, destrua esse senso de juiz que você tem e começa a servir pessoas.
Sim, esse que você pega. E com um coração amoroso, como Jesus pediu. Dando honra a essas pessoas, sim. E deixem de ser seletivos. E passem a ser amorosos. Porque é isso que Jesus quer da gente. Aleluia. Tire esse discurso dos seus lábios que você não serve a homens. Você serve a homens. Você trabalha? Tem chefe? Você serve a quem? Então para. Consegue servir o seu chefe com excelência, mas não consegue servir o seu pastor na igreja. Eita, Jesus. Está trocado isso aí, não está? Qual é o valor de um sacerdote hoje na vida de uma ovelha? Você dá a sua vida pelo seu pastor? Você cuida do seu pastor? Você cuida da vida do seu pastor? Uma vez eu escutei de uma pessoa que eu amo, que falou assim: eu amo a sua vida. Eu falei: não, você me ama. A minha vida você não pode amar não, porque é muita luta. E vai vir sobre a sua vida. Então, ama a mim, sempre, pessoa. Não a minha vida, porque senão vai dar ruim para você. É muito sério. As nossas decisões determinam o curso da nossa caminhada. Entenderam o que eu disse? Amém. Eu repeti. Não escutei um amém só da minha mulher. Só ela está ligada. As nossas decisões determinam o curso da nossa vida. Glória a Deus. Então decida ser leal à palavra de Deus, servindo com excelência em todas as coisas. Retomando o texto. Depois que Absalão se revoltou, no verso 3, Absalão dizia: olha, a lei está do seu lado, mas não há um representante do rei para ouvir o seu caso. Isso quando ele abordava as pessoas na entrada da cidade, querendo ser o bom moço, o bonzinho. Ele estava vendendo a imagem dele para poder cumprir o plano dele. Porque a verdade, ele queria se tornar rei no lugar do pai, sem que o pai soubesse. Ele queria tomar o trono de Deus. Assim como aconteceu na glória do pai, quando o anjo de luz desejou o trono de Deus. É a mesma coisa. Um filho que deseja trair o pai, sem que o pai tenha sequer noção. Sabe você ter que dormir na sua casa de porta trancada porque você não confia no seu filho? Misericórdia. É exatamente isso. Entende? Então tem que mudar, a gente tem que gerar relacionamento. Tudo começa no relacionamento. Relacionamento com a palavra de Deus para ter entendimento da vontade de Deus. Relacionamento com o Senhor Jesus para que eu possa ser conhecido por Cristo. Cristo me conhece, porque eu tenho um relacionamento com Ele. Eu vivo para Ele. Mas isso sou eu. Cada um tem a sua concepção com Deus. Mas veja só, Absalão estava lá com as segundas intenções e falando, né, que não há um representante do rei para ouvir o caso. Já queimou o pai. Então Absalão também dizia: se eu fosse o juiz aqui, então qualquer pessoa que tivesse uma questão ou um pedido poderia me procurar, eu faria justiça, se promovendo. E quando alguém chegava perto de Absalão para se curvar diante dele, ele o segurava, abraçava e o beijava. Não faça isso não, vem cá. Acolhia ele, né? Demonstrando uma humildade que mais tarde foi revelada que não era nada disso. No verso 6, Absalão fazia isso com todos os israelitas que iam pedir ao rei Davi que fizesse justiça. E assim ele conquistava o coração do povo dia após dia. 4 anos depois, então, Absalão disse ao rei Davi: olha só, o pai está ali, está tranquilo, está na dele. O filho chega, o pai o que vai fazer? Eu vou ouvir meu filho. Olha o que aconteceu. Deixe-me ir à cidade de Hebrom para pagar uma promessa que fiz a Deus, o Senhor. Ele usou o nome de Deus para sua conveniência. Enquanto estava morando em Jesus, na Síria, eu prometi que se o Senhor me trouxesse de volta a Jerusalém, eu o adoraria em Hebrom. O pai, confiando no filho cegamente, então diz o rei Davi:
Aí então Absalão foi a Hebrom. Mas enviou mensageiro a todas as tribos de Israel para dizer o seguinte: quando vocês ouvirem o toque da corneta, digam: há um significado nisso tudo. Quando vocês ouvirem o toque da corneta, digam: Absalão se tornou rei em Hebrom. Então a corneta ela anuncia algo da parte de quem? De um líder, de Deus, de um rei. Então 200 homens saíram de Jerusalém com Absalão como convidados. Eles não sabiam, eu disse, não sabiam nada daquele plano e foram com toda boa fé. Ninguém estava sabendo que estava aqui, mas estava acreditando nas palavras. Então foram de boa fé. No versos 12, enquanto estava oferecendo o sacrifício, Absalão também mandou chamar quem? Aitofel. Que era o conselheiro de quem? Do rei Davi, Aitofel, da cidade de Gilo. Então Aitofel era um dos conselheiros do rei. Assim a revolta contra o rei ficou mais forte, porque o povo via Aitofel ao lado de Absalão. Então o povo começou a seguir Absalão, aumentando a sua injustiça, a sua deslealdade. Então, fazendo do povo um povo desleal ao rei. Vocês estão entendendo, João? Amém. Então veio o mensageiro e contou a Davi que os israelitas haviam passado para o lado de quem? Aí Davi disse a todos os seus oficiais que estavam com ele em Jerusalém: se queremos escapar de Absalão, temos de fugir logo. Então descobriu o plano de Absalão. E ele então falou que a gente tinha que fugir. Vamos depressa, senão ele vai nos alcançar aqui e vai nos vencer e matar todos os que estiverem na cidade. Veja só, o rei Davi não tinha o maior exército? Poderia ter ficado exterminado, inclusive Absalão. Mas um pai tem um coração amoroso. O coração de Deus, ele é amoroso, ele é longânimo, ele não desiste mais, ele persiste. Ainda que sejamos inimigos e pecadores, o coração de Deus está sempre buscando nos alcançar. Entende? Deus é paciente, Deus é longânimo, Deus é amoroso, é prazeroso. Ele é leal nas suas promessas, ele é fiel para cumprir tudo o que ele prometeu. Amém, queridos? Amém. Então, parei qual verso aqui? No versos 15, sim. Nós, os seus servidores, estamos prontos para servir a tudo que o Senhor disser. Responderam eles. Aí o rei saiu acompanhado por toda a sua família e pelos seus funcionários. Deixou somente 10 concubinas para cuidarem lá do palácio. Quando o rei e todo o seu povo estavam saindo da cidade, então eles pararam na última casa da cidade. Todos os funcionários então ficaram de pé diante desse rei. Estão vendo o cenário aí, né? O pessoal ficando de pé diante do rei. Enquanto os queretitas e os peletitas desfilaram em frente dele. Os 600 soldados que haviam seguido desde a cidade de Gate também passaram diante dele. Então Davi disse a Itai. Em outras traduções é Itai, tá? O líder deles disse: por que é que você está indo com a gente? Agora vem a parte da resposta que eu amo, né? Davi falou para ele: volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, você é um refugiado que está longe da sua pátria. Por quê? Itai, gente, ele era de Gate, ele era um filisteu. Então ele era um estrangeiro. E Davi estava preocupado em ele ser injuriado, morto, perseguido, porque Davi estava fugindo, né? Então, por que você está indo com a gente? Volte e fique com o novo rei. Você é um estrangeiro, é um refugiado, você está longe da sua casa, da sua pátria, você só viveu aqui pouco tempo. Então por que eu faria você seguir comigo? Eu não sei para onde eu vou. Volte, leve os seus companheiros, e que o amor e a fidelidade do Senhor esteja com você. Davi o abençoou. Ele falou: você está liberado, você não precisa vir comigo. Você não precisa demonstrar a sua verdade, a sua lealdade. Não foi isso?
Qual verso? 20. Então você só viveu aqui pouco tempo, né? Então Davi abençoou. Aí Itai responde a Davi no 21. Ó rei, ó rei, ó rei, eu juro em nome do Senhor, o Deus vivo, que irei sempre com o Senhor aonde quer que for, ainda que eu morra por causa disso. Ele estava entregando a vida dele em benefício e proteção de quem? Não era um homem? Davi era pecador? Davi errou com Deus? Sim. Mas Itai olhou para isso? Não. Itai estava olhando na condição de quem era Davi. Quem era Davi? É por isso que a gente tem que saber quem nós somos, o que nós representamos em todos os lugares. Aleluia. Eu sei quem eu sou. Eu sou pastor olhando. Bom dia. Filho de Deus, não criatura. Eu sou filho. Glória a Deus. Eu tenho um pai que me ama e cuida de mim. Inclusive ontem ele falou comigo, Glória a Deus. diante de uma multidão, por boca de outros servos. E eu não pedi exaltação nenhuma, mas Deus pediu que fosse feito dessa maneira, para que todos entendessem que eu era filho. Você sabe com quem Deus fez isso? Com Salomão. Deus chamou Salomão de filho e exaltou ele. Gente, eu pequei. Eu falei, meu Deus, estou numa condição dentro de um cenário bíblico. E estou vivendo um cenário bíblico na minha vida de hoje, todo cheio de erro, falhas e iniquidades. Mas Deus me ama. Glória a Deus. Exatamente como eu sou. Não dá para imaginar Deus falando para você, você é meu filho, eu te amo. Eu estou acrescentando os seus dias sobre a terra porque é necessário para que meu povo se converta. Porque não há Aleluia. quem pregue a minha verdade. Glória a Deus. Olha só, Deus falou que eu não negociei a verdade dele. Quantos gostariam de ouvir isso de Deus? Amém. Essa exaltação não é minha. Porque isso me leva ao caos. Eu perco a minha salvação. Eu não posso sentir nada disso. Eu só tenho que glorificar a Deus. Diga amém. Amém. Então Itai deu a vida dele por um homem? Sim ou não? Sim. Mas ele entendeu que esse homem foi edificado por Deus. Havia um propósito. Aleluia. Eu vou dar a vida por aquele que Deus edificou. Você daria a sua vida pelo seu pastor? Será que o seu pastor daria a vida por vocês? Eu já declarei aqui. Pode ser que isso mude, hein? Mas hoje, atual, é isso aí. É uma verdade. A gente não está pronto. Né? Então Davi respondeu assim: muito bem, então passe adiante. Itai foi à frente com todos os seus homens e seus dependentes. Enquanto os seguidores de Davi saíam, o povo chorava o quê? Alto. Então o rei atravessou o riacho de Cedron e todos os seus homens também, e foram na direção da onde? Deserto. Gente, vamos trazer isso para os dias de hoje. Deus te tira da zona de conforto. Você não tendo culpa de nada, você não errou com ele, não fez nada, já estava tudo resolvido. Deus te colocou como líder de uma nação. Aí ele te tira dessa liderança, te tira da zona de conforto, de um castelo cheio de servos, e te leva em direção ao deserto. Eita Deus, hein? E a gente reclama quando vai para o deserto. Somos acusadores de Deus. Deus cuida de nós e nós questionamos a Deus. É Deus que nos leva onde Ele quiser. Um pai leva um filho aonde quiser. Cheguei para o meu filho, que se tornou maior de idade, meu filho Davi. Falei assim: você ainda está dentro de casa, você come do meu feijão. Então, o governo ainda está comigo. Essa é a boa notícia.
E não pode se entristecer. Mas eu estou lutando para a independência. Não é isso? O que é independência? Primeiro ponto. A dependência de Deus e a independência dos pais. Glória a Deus. Os pais biológicos. E passar a ser dependente só da divindade, do Criador, do Senhor Jesus. Amém? Amém. Então, queridos, Deus leva o povo em direção ao deserto. Zadok, no versos 24, o sacerdote, estava com quem? Com Davi e o povo. E também os levitas, aqueles que levavam os animais para fazer sacrifício, carregando a arca sagrada da aliança. Os levitas colocaram a arca no chão até que todo o povo acabou de sair da cidade. Abiatar também estava ali. Então o rei disse a Zadok: leve a arca da aliança de volta à cidade. A gente pode isso. A arca era a segurança, era a presença de Deus, que Deus estaria com eles no deserto. E Davi falou: leva a arca para a cidade. Então, levar de volta. E se o Senhor está satisfeito comigo, um dia Ele me deixará voltar para ver a arca e a casa onde ela fica. Davi estava preocupado com o relacionamento dele com Deus e não com homens. Glória a Deus. Quando a gente está preocupado com o nosso relacionamento com chefes, patrões, pessoas, o que as pessoas acham de nós, nós perdemos essa aliança com Deus. Então, se Ele não está satisfeito, que faça comigo o que Ele quiser. Então Davi entregou a vida dele a Deus. No verso 27, Davi continuou a falar com quem? Zadok. Quem era Zadok? Sacerdote. Olhe, leve seu filho Aimás e também Jonatas, filho de Abiatar, e volte em paz para a cidade. Enquanto isso, eu vou ficar esperando nos caminhos do deserto, até receber notícia de vocês. Então Zadok e Abiatar levaram a arca de volta para onde? Jerusalém. Eles voltaram ou ficaram lá? Davi subiu o monte. Observa que aqui eu estou falando de obediência, tá? Davi subiu ao Monte das Oliveiras chorando. Ele estava descalço, havia coberto a cabeça em sinal de tristeza. Todos que seguiram cobriram a cabeça e também choraram com ele. Quando contaram a Davi que Aitofel havia passado para o lado de Absalão, ele disse: ó Senhor Deus, ó Senhor Deus, Aleluia. faze com que os conselhos de Aitofel atrapalhem os planos de Absalão. Ou seja, ainda pediu pela proteção do filho, credibilizando o conselho de um cara que traiu ele. Ou seja, eu confio nas palavras desse conselheiro, ainda que ele me traiu, eu ainda confio no que ele disse. Você confiaria, gente, em alguém que te traiu? Confiaria nas palavras dessa pessoa? Olha a profundidade do texto. Olha a riqueza de transformação da nossa vida, da nossa caminhada. Davi, ele era um homem segundo o coração de Deus, porque o coração dele não estava no engano, no errado. Ainda que ele fosse rei, ele não julgava as pessoas de maneira negativa. Entende? Então, ele pediu que Aitofel atrapalhasse os planos de Absalão pelos conselhos. Quando Davi chegou ao alto do monte, onde havia um lugar de adoração, o seu fiel amigo, como chama? Husai, da família dos Arquitas, foi encontrar-se com ele ali. Husai estava com as roupas rasgadas e tinha posto terra na cabeça em sinal de tristeza. Sabe aquele momento de indignação? Rasga as vestes, joga terra, né? Então disse-lhe Davi: não venha comigo, pois isso não me ajudará, mas você poderá me ajudar, fazendo com que os conselhos de Aitofel fiquem sem efeito quando voltar à cidade. Diga a Absalão: ó rei, eu agora vou servir o Senhor como servia ao seu pai. Então, no versos 35, os sacerdotes Zadok e Abiatar vão estar lá, e você contará a eles tudo o que ouvir do palácio do rei. Os filhos deles, Aimás e Jonatas, vão estar lá também, e você poderá me mandar por eles todas as informações que conseguir. Então Husai, o conselheiro particular de Davi, foi e chegou à cidade justamente quando Absalão estava chegando lá.
Nesse texto, a gente toma como lição, como primeiro ponto de crise, que o Senhor, Ele nos convida a olhar para esse cenário quando a maioria das pessoas escolhem nos trair, nos deixar, nos abandonar. Deus traz uma revelação dentro do versos 3 ao versos 14, que o nosso filho, quem é pai, quem não é, vai ser em nome de Jesus, já profetizo, se Deus tiver um propósito, claro. Nós não temos que ser rápidos a sentenciar o engano das pessoas. Deus não faz isso conosco. Deus levou 120 anos esperando o arrependimento do povo antes de mandar o dilúvio. Nós oramos e pedimos uma bênção para Deus e queremos que ela seja rápida. Mas nós não oramos e pedimos a Deus uma salvação rápida. Porque nosso coração está no físico, no material, no que Deus pode nos honrar materialmente. Absalão buscava a honraria material. Ele queria ser rico. Ele queria ser cortejado. Ele queria sentir poder de ser rei. Portar uma coroa na sua cabeça. Então, quando vier a crise sobre a sua casa, a sua vida, o seu reinado, aquilo que você hoje administra, entenda que há um propósito espiritual em cima disso. A crise não é para nos abater, é para demonstrar nossa fidelidade a Deus. Se eu manter a minha lealdade. Porque quando eu sou leal aos princípios, eu consigo ser fiel. Davi foi leal a Deus. Então, a fidelidade de Davi, Deus conheceu. Ainda que ele cometa os desejos da carne, ele sempre se arrependia e se expunha perante o povo o pecado dele. Sempre expunha. Quando eu achei bonitinho, o pastor lá, ele nos escolheu para ser conselheiros dele. E ele subiu no altar antes dele abrir o culto e pregar a esposa. Ele falou assim: diante das ovelhas do Senhor, da comunidade cristã, eu quero me envergonhar aqui no altar do Senhor, pedir perdão à minha esposa, porque eu fui impaciente com ela durante a semana. E eu não posso dar início a uma obra ministerial da igreja sem antes me diminuir no altar do Senhor, porque eu não ouvi a minha auxiliadora. E eu, muitas das vezes, fui impaciente, rude e usei palavras difíceis. Ele fez o que Davi fez. Ele expôs a iniquidade, ele se arrependeu e pediu perdão, para que todos que estivessem ali entendessem que o exercício da humildade é reconhecer a sua fragilidade. Aleluia. O quanto você é fraca, é incapaz, porque a sua capacidade, ela está em Cristo Jesus. Glória a Deus. Deus é Deus. Ele vai salvar quem Ele quiser. Amém. Lá em Êxodo 33, verso 17, ele diz a Moisés: terei misericórdia de quem eu quiser ter misericórdia. Então não é a sua avaliação que vai nortear a salvação, e a compaixão de quem eu quiser ter compaixão. Então Deus vai sentir a dor de quem Ele quiser. Mas se você é filho, a misericórdia e a compaixão está sobre a sua vida. Se você é um rebelde, desobediente, você está lá em Deuteronômio capítulo 28, a partir dos versos 11. Tem muita coisa acumulada sobre a sua vida que precisa ser revista, para que essas maldições não venham sobre a sua vida.
Então, quando as coisas estão tudo bem, você não dá honra a Deus. Você quer honrar a si mesmo. Você busca a realização do seu eu, da sua casa, da sua família, da sua mulher, do seu marido, dos seus filhos. Sua fidelidade é com a sua casa e não com Deus. Porque se fosse com Deus, você cuidaria do órfão, do pobre, do levita, do oprimido. Você cuidaria primeiro dos interesses de Deus. Mas a contabilidade não está sendo essa, né? Mas Itai, ele foi um exemplo para mim de fidelidade. Por quê? Porque ele não tinha intimidade com o rei Davi. Ele estava no caminho. Ele estava no caminho. E ele falou que ia seguir a rei. E Davi falou, não, você está liberado. Que Deus te abençoe. Não, meu rei. Darei minha vida para te proteger, para te guardar. Então, Itai foi um legítimo. E legitimou o princípio da lealdade, da fidelidade que nós não temos. Eu queria fazer algumas perguntas para vocês antes de encerrar. Posso? Feche os seus olhos aí. Fecharam? Então, vocês vão fazer umas perguntas direcionadas por mim para Deus, tá? E não olha para a sua esquerda nem para a sua direita, porque é um relacionamento silencioso com o Espírito Santo. Se Deus resolvesse tirar hoje todas as bênçãos materiais e os confortos que Ele te deu, o que sobraria da sua fidelidade a Ele? É uma pergunta. Se manteria fiel a Ele? Você ama a Deus pelo que Ele coloca na sua mesa? Ou pelo que Ele é na sua vida? Você é fiel pela sua casa? Você é fiel pelo deserto que Deus te leva? A sua fidelidade está em quê? Nas coisas boas ou no deserto? Você consegue ser mais fiel estando no deserto ou quando as coisas estão como um rei? Não te falta nada. Mas quantas vezes você abandonou o seu comprometimento com o reino simplesmente porque as coisas ficaram difíceis, desconfortáveis ou cansativas? Totalmente impacientes, não reflexivos e nem ao ponto de orar e agradecer a Deus pelo que você estava vivendo naquele momento. Se toda a sua família, olha só, hein, se todas as suas famílias, seus amigos de trabalho ou até as pessoas dessa igreja decidissem virar as costas para os princípios de Deus, você teria coragem de ser o único a ficar firme? A sua fidelidade a Deus depende do comportamento de homens, pessoas dentro da sua igreja? Qual é a sua raiz entre você e o altar? O que te une no altar? Será que você não está alimentando o espírito de Absalão dentro de você? Será que sorri na frente das autoridades, da liderança, mas murmura por trás, critica, aponta e divide as ovelhas, o rebanho pelas costas? Você tem usado as suas palavras para edificar o seu pastor, edificar a Deus, edificar as pessoas que Deus colocou para você cuidar? Ou você está sempre murmurando e reclamando sobre o comportamento delas? As suas redes sociais, você está dando honra maior à sua congregação ou outra congregação? Você está dando honra maior a Deus ou as coisas que você acredita como coisas materiais, carros, casas, viagens? Os grupos que você tem do WhatsApp, você tem construído fidelidades, lealdades, está semeando coisas que unem pessoas ou simplesmente colocando ou replicando mensagens da internet? A construção ela é individual e ela é pessoal.
E ela não pode ser dessa maneira. Amém? Eu preciso agora fazer uma oração. Quero que vocês fechem os seus olhos. Mantenham eles fechados. Glória a Deus. É porque nós temos um relógio, pode abrir os olhos, nós temos um relógio aqui na igreja de oração 24 horas e foi dada a cada um a missão de orar em um determinado horário. Meu despertador despertou e eu tenho que orar. Por isso que eu orei. Amém, queridos? Amém. Mas essas reflexões que eu passei para vocês é para que vocês entendam quem são vocês hoje perante Deus. E se você quer ser transformado perante Deus antes da ceia, peça a Deus para revelar na sua mente, no seu coração, a transformação que você quer. Vocês sabem que eu toco o chofar não porque eu sou judaizante. Não sou judeu. Nós viemos de uma linhagem judaica. Mas eu nasci aqui no Brasil. Glória a Deus. Eu nasci no Oriente. Mas eu mantenho algumas tradições para honrar a Deus. Não anulando a cruz, mas dizendo para a cruz: tudo converge à cruz, a Jesus Cristo. Então, que a ceia, que a cerimônia, que o chofar, que o talite seja para a honra e glória do Senhor. Amém? Não que precisamos disso, mas para que seja lembrado. Você que nos assiste, querido, que Deus te abençoe, que essa palavra possa te alcançar e que você possa ser transformado por ela, ao ponto de dizer para si mesmo: não tenho um espírito de Absalão, mas eu tenho um espírito de Itai. Eu quero servir a um desconhecido para a minha vida, porque esse é o propósito. Que Deus te abençoe.